Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, eu sou quiropraxista aqui da Clínica Reabil e eu prometi para vocês que faria um vídeo explicando como é que funciona a nevralgia do pudendo, ou a neuralgia do pudendo. Então é um vídeo que está aí na página, onde um paciente lhe dá um depoimento de como foi a experiência dele com a nevralgia do pudendo. E tem muita gente comentando e perguntando e pedindo para que postasse alguma coisa. Então eu estou prometendo, cumprindo a minha promessa. Então assim, a nevralgia do pudendo, ela é um distúrbio neurológico, é uma irritação neurológica. O mais próximo que vocês conhecem dela seria uma nevralgia do nervo ciático. Então o nervo ciático muita gente conhece. A pessoa, por algum motivo, tem uma perturbação, as pessoas falam vulgarmente que foi um pinçamento do nervo ciático, e a pessoa que está sofrendo disso, ela sente uma dor lá embaixo na perna, ou na coxa, ou no pé, ou do lado da perna. Só que o problema aconteceu ali em cima na lombar. Então é uma neuralgia do nervo ciático. A neuralgia do nervo pudendo, ela segue os mesmos princípios. Ela causa tanto uma diminuição da capacidade de contração muscular de alguns músculos, assim como do nervo ciático, e ela causa dor na região da pele, ela causa uma dor na região e também uma perda muscular. Ela causa um déficit de subir informação da pele para o cérebro, e ela causa um déficit de mandar informação do cérebro para o músculo. Então ela afeta essas duas partes, já que o nervo ele conduz essas informações. E a neuralgia do pudendo, ela funciona da mesma forma. O pudendo, uma coisa importante de falar, não é um mecanismo de liga e desliga, como o interruptor de tomada, onde eu aperto o botão e o nervo desliga e a perna tem que ficar mole, caída. Não, na verdade é um mecanismo de irritação. Essa neuralgia faz com que você perca uma porcentagem de eficiência daquele nervo. Então imagine alguém com dor no nervo ciático. Essa pessoa consegue ainda subir escada, jogar futebol, ela só não vai conseguir fazer isso com a mesma eficiência que ela faria sem essa dor. Então é uma perda de eficiência, não é um liga e desliga. Eu acho que é o primeiro mito que tem que ser comentado. E daí o que acontece? O nervo ciático, ele é feito de várias raízes nervosas que saem de L2, L3, L4, L5, então lombar 1, lombar 2, lombar 3, lombar 4, lombar 5 e S1. E junta essas raízes nervosas e se transformam no nervo ciático. Acredito que vocês estejam vendo o nervo ciático em verde aí no desenho ao lado. E embaixo do nervo ciático vai ter o nervo pudendo. Ele também é constituído de raízes nervosas, só que ele não sai da lombar, ele sai do sacro. Então ele é constituído pela S2, S3 e S4. Sacral 2, sacral 3 e sacral 4. Então ele, assim como o nervo ciático, ele é um nervo, assim como o nervo ciático ele é constituído de raízes e se junta para formar um feixe. Eu já mostro para vocês. Ele está aparecendo em amarelo para vocês na imagem. Então, a parte anatômica é essa. E daí esse feixe se junta e ele continua na região de baixo, ele não desce para a perna, ele vai para a região do assoalho pélvico, onde ele inerva a musculatura e a região da pele em volta do ânus. Ele tem outro ramo que ele se divide e inerva toda a região de baixo do períneo. Ele tem um outro ramo que se divide que vai para os órgãos sexuais, para o pudendo. Então o nervo pudendo vai para a região do pudendo, que é o pênis, o clitóris, a vagina. Então o primeiro achado importante, a primeira queixa de alguém que está com esse nervo irritado é dor nessas regiões. Então uma dor queimada, uma dor de nervo, não é uma dor de machucado, de furar de agulha, é uma dor difusa, espalhada, uma dor de pressão, uma dor queimada na região do ânus, na região de todo o assoalho pélvico, especialmente do lado de fora, de períneo, e na região dos órgãos sexuais, especialmente a glande e o clitóris. Por quê? Porque o nervo que vai para essas regiões, inclusive é o nervo que é usado na hora do orgasmo, o estímulo neurológico, ele passa pelo nervo pudendo. E está aí a grande importância desse nervo. O nervo pudendo ele ajuda, ele traz informação tátil dessas regiões e também do orgasmo, e ele traz a informação motora, então ele ajuda a controlar o esfíncter anal e o esfíncter uretral.
O que acontece? Pessoas que estão com esse problema nesses nervos, eles acabam tendo dificuldade de reter as fezes. Lembrando que não é liga e desliga, é uma porcentagem de dificuldade. Dificuldade de reter a urina, disfunções eréteis, e é muito comum dor relativamente forte durante o ato sexual. Boa parte dos pacientes, a queixa principal é falar, olha, quando eu estou tendo orgasmo, eu não sinto prazer, eu sinto dor. Que faz sentido, a comunicação está alterada. Então, a queixa principal da neuralgia ou nevralgia do pudendo, eu acho que se trata da dor na hora do orgasmo, de estar impedido de ter relações sexuais por causa de dor. O que leva a gente a um outro problema. Esse é um distúrbio muito comum. Muita gente tem isso e acaba não procurando tratamento porque, primeiro, por ser uma região púdica, então eu não quero, eu tenho vergonha de falar isso para o médico ou para o profissional de área de saúde, e acaba procurando outras especialidades sem procurar por um nervo alterado. Acaba procurando problemas no próprio pênis, ou no clitóris, ou um psicólogo, e na verdade é um problema mecânico neural. Inclusive, essa patologia é super famosa em ciclistas profissionais ou motociclistas, que vocês estão vendo a imagem aí de novo, de um assento de bicicleta, um selim, onde tem uma pessoa sentada em cima e em verde você vê toda a parte neural do nervo pudendo, mostrando como o nervo pudendo ele fica encostado nesse selim. Então pessoas que passam muito tempo sentada, tanto no selim de bicicletas ou de motos, ou sentada em escritório, sentada no geral, pode perturbar esse nervo por vários mecanismos. O selim do ciclista profissional é um deles, mas tem outros mecanismos, como por exemplo sentar de uma forma assimétrica na sua cadeira normal de escritório. Bom, já devem ter visto a inervação, então os nervos do pudendo eles saem dos ramos da coluna e se dividem para uma parte retal, uma parte perínea e uma parte de órgãos sexuais. E o que acontece? Existem várias formas de você ter a nevralgia do pudendo. Ela pode ser infecciosa, ela pode ser mecânica, intensa, um acidente, principalmente acidentes de tração, onde a sua perna é puxada com muita força, fraturas da pelve. Mas existe um mecanismo de nevralgia do pudendo que ele é muito simples de ser resolvido, muito barato de ser resolvido, causa todos esses sintomas que eu falei para vocês, porém ele é subestimado. Poucas pessoas tentam diagnosticar ele porque não faz parte da especialidade de muitos profissionais da área de saúde. E eu, como disse, eu sou quiropraxista, eu vou explicar esse mecanismo em particular da nevralgia do pudendo. Então, como é que funciona? Então, como eu estava comentando com vocês, existe um mecanismo que pode causar uma nevralgia do pudendo, que ele acontece na pelve. Ele acontece principalmente por causa de uma discinesia, um movimento errado da pelve. Então a pelve, que é esse osso do quadril, ele fica aqui na frente, é o osso da bacia, ele tem um certo movimento entre o osso sacro e o osso do quadril, né? O ilíaco. E o que acontece? O movimento é esse aqui, ó. O que acontece? Quando esse movimento está natural, as estruturas anatômicas elas estão bem encaixadas e nenhuma parte é perturbada. Mas quando esse movimento começa a ficar errado, uma discinesia, um dis de errado e cinésio de movimento, tem uma região do osso do quadril que é bem abaixo da espinha esquiática, não sei se vocês conseguem ver, que é onde fica a região de inserção do nervo pudendo. Em cima dessa espinha esquiática que leva ao sacro, tem um ligamento muito grosso, muito espesso, que ocupa espaço nessa região. Então, quando esse nervo, que normalmente ele fica preso nessa região, abaixo da espinha da esquiática, e esse quadril tem um movimento errático, ele pode tracionar ou exercer uma pressão em cima desse nervo, o que vai fazer com que todo o trajeto desse nervo para a região de períneo, órgãos sexuais e ânus fique prejudicado. E daí é a nevralgia do pudendo. Por que eu disse que é uma coisa muito fácil, muito rápida, muito barata de se tratar?
Porque o tratamento consiste em uma avaliação da movimentação do seu sacro em relação ao osso do quadril. E se o quiropraxista notar que existe uma alteração, ele vai tentar corrigir esse movimento com um ajuste na mesma consulta. Ele vai literalmente fazer uma manobra quiroprática, que vocês podem procurar aí, e ele vai tentar reposicionar essa articulação e ganhar mobilidade nela, ou do outro lado, para que essa articulação volte ao movimento adequado. Outra parte do tratamento que a gente faz aqui, além de fazer os ajustes quiropráticos, é propor para que a pessoa faça alguns exercícios específicos para tentar evitar que esse problema volte. Então, já tratamos vários pacientes com esse tipo de sintoma e quando a gente identifica que é esse o caso, o tratamento costuma dar certo. E existe a possibilidade de você ter algo que não é tratável dessa forma, e daí a gente vai te comunicar isso e indicar um outro profissional. Joia? Então espero ter ajudado. Qualquer pergunta eu fico feliz em responder. Obrigado pela atenção, gente. Até logo.